Muito bem, pessoas, vamos dar sequência. Agora vamos falar de permissão. Já falamos de autorização. Os aspectos principais estão no nosso quadro aqui no slide, ok? Slide que está disponível no portal, você já sabe disso. Então, busque lá, se você não está com esse slide em mãos, pegue o slide e acompanhe por ele. É bacana você sempre registrar informações complementares, isso melhora a sua relação com o conteúdo, melhora também o seu aprendizado, tenho certeza disso, ok? Então acompanhe aí. Permissão, ato administrativo, né? Aqui a gente tem que analisar o aspecto, a característica, né, da unilateralidade, tá bom? Só que eu tenho que analisar essa característica. Veja bem, a permissão é um ato unilateral? Prevalece que sim, prevalece que é um ato unilateral, ok? Mas ela pode guardar contornos de um ato negocial. O que isso significa? Que ela pode acabar por gerar direitos que precisam ser respeitados por parte da administração pública. Por quê? Porque existe também um interesse da administração pública. Existe um interesse privado, mas prepondera em relação à autorização, aqui já confrontando com a autorização, enquanto lá na autorização eu tenho ali de forma isolada, né, sozinho ali eu tenho manifestado o interesse particular, claro, sem prejudicar o interesse público. Aqui na permissão, eu tenho a preponderância de um interesse da administração pública. Existe um interesse particular, mas prepondera o interesse da administração pública, ok? Prepondera o interesse da administração pública. A administração pública, por alguma razão de interesse coletivo, ela tem interesse em em consentir com a utilização do bem público. Ela tem ali o interesse de consentir com essa utilização do bem público pelo privado. Há algum motivo, no caso concreto, há alguma razão de interesse coletivo que desperta esse interesse da administração pública. Então há um interesse da administração pública. Havendo o interesse da administração pública e havendo também o interesse do particular, começa um contorno de ato negocial, ok? Porque existem interesses que são contrapostos, porque o particular normalmente em regra, ele está na busca de um interesse que ele destoa do interesse público, né? Às vezes ele está buscando, por exemplo, lucro, né? Enquanto que a administração pública está atendendo o interesse coletivo, ok? Então eu tenho interesses que se contrapõem em regra, ok? Eles vão se contrapor, ok? E daí a gente começa a desenhar um ato negocial, porque existem ali interesses diversos e existe uma manifestação de vontade de ambas as partes no sentido de que eu quero fazer eu quero consentir com a utilização desse espaço público. Então, é um ato unilateral? Sim, mas ele se aproxima mais de um ato negocial à medida que há interesse da administração pública em realizar esse consentimento. Ok, só que nós não podemos esquecer que, apesar de haver o interesse da administração pública, a permissão continua sendo regada de discricionariedade, no sentido de que existe aí a noção de margem de escolha. A administração pública, como você sabe, quando eu falo de discricionariedade, ela tem margem de escolha e, especificamente aqui no que diz respeito à utilização de bens públicos pelos particulares, é dizer se há conveniência e oportunidade para o interesse público em efetivar essa permissão. Já vou logo dizendo que existe uma presunção de sim, né? Existe sim uma presunção de oportunidade e conveniência, porque há interesse da administração pública. Olha como eu já começo a diferenciar da autorização, né? Enquanto lá, no caso concreto, eu acabo por ter que identificar se aquilo, no que diz respeito à oportunidade e conveniência, não viola o interesse público, né? Não se contrapõe ao interesse público dentro da autorização. Aqui na permissão já existe uma presunção de oportunidade e conveniência no que diz respeito ao interesse público, sim, porque há interesse da administração pública em consentir com a utilização por parte do particular daquele espaço, daquele bem público, ok? Veja, é um ato precário, a exemplo da autorização. É uma situação um pouco divergente, porque partindo daquela análise introdutória que ele se aproxima de um ato negocial e que há interesse da administração pública, eu começo a entender que se há um interesse da administração pública dentro de um contexto de ato negocial com prazo certo,
haveria aí uma relativização dessa precariedade e esse ato de permissão se aproximaria muito de um contrato, porque ele na verdade é um ato negocial. Veja, então parte da doutrina, e há lugar na jurisprudência entendendo da mesma forma, então aqui já difere da autorização, porque no que diz respeito à jurisprudência, há entendimento no sentido de que se a permissão ganha contornos de um ato negocial, né, ela perde o seu caráter precário e tem que ser respeitado sim prazos, tem que ser respeitadas as condições de fixação dessa permissão. Então, se a exemplo do prazo, né, se foi dada ali uma permissão de uso de 1 ano, 2 anos, tem que ser respeitado esse prazo. Pode retirar? Pode, porque a administração pública tem supremacia no interesse, né, do seu interesse em relação ao interesse privado, né? Ela tem essa prerrogativa de Estado, né? A prerrogativa que você sabe muito bem, supremacia no interesse público sobre o interesse privado. Então, como ela tem prerrogativas, privilégios, ela pode sim, a despeito de ter fixado um prazo, desse ato ser negocial, ela pode sim retirar, só que aí ela já vai ter que responder por eventuais danos específicos extraordinários sofridos por esse permissionário de serviço público. Olha como é que muda, né? Então veja, porque esse ato de permissão ele se aproxima mais de um ato negocial do que de um ato propriamente dito unilateral da administração pública, ele é mais um ato negocial, ele começa a ter um tratamento diferenciado e a noção de precariedade perde força, porque há uma presunção de interesse público, há uma presunção de oportunidade de conveniência para o interesse público, não é? Que já alimenta ali esse possível consentimento, ok? E eu preciso respeitar os critérios negociais desse ato, mitigando então o aspecto da precariedade, não obstante ele seja um ato, né? E aí, por ser ato administrativo, teria esse caráter precário, né? Por ser ato administrativo discricionário, ele acabaria por redundar nessa conclusão de precariedade. Por se tratar de um ato negocial, perde força esse aspecto precário se tem condicionantes, e essas condicionantes vinculam o poder público. Se tem condicionantes, e essas condicionantes vinculam o poder público, devem ser respeitadas sob pena de ter que responder com indenização, com reparação civil, se houver dano específico extraordinário contra o permissionário, né, em razão aí da retirada da permissão, ok? Pessoal, fica muito esperto, isso é um posicionamento divergente, há briga, há controvérsia, mas encontra lugar na jurisprudência, ok? Isso é um fator de diferença em relação à autorização. Depende de licitação porque há interesse da administração pública. Havendo interesse da administração pública, havendo interesse particular, e a administração pública identificando o seu interesse e também que esse interesse do particular é comum, ele alcança outras pessoas, então você pensa que, vamos imaginar, ceder o espaço, né, ceder o espaço de um bem público para colocar uma banca de revista. Ou então para colocar um quiosque na praia, né? Aí vai ali a praia, um bem de uso comum do povo, aí eu vou ceder ali um espaço para montar o quiosque. Me parece de fácil constatação que há um interesse público por trás disso, né? Fomentar ali o turismo, o lazer, no que diz respeito àquele contexto ali coletivo, né? De manifestação do direito ao lazer, à cultura, até mesmo ao esporte, a depender do contexto de praia. Aí eu tenho ali e fomentar também outras áreas, como emprego, né? Fomentar a exploração de atividade econômica, porque ela acaba reverberando também, né? Ainda que a longo prazo no interesse coletivo. Então tem vários contextos ali que eu consigo verificar, mas de plano eu tenho lazer, eu tenho a cultura, os aspectos ali ligados num contexto ali de praia, por exemplo. Então eu tenho um espaço público que eu quero ceder. Eu vou permitir aqui, eu quero consentir com a permissão, dando a permissão de utilização para um particular colocar ali o seu bar, né? E o seu bar, o seu quiosque para vender ali bebidas e comidas para atender esses turistas, né? Aspecto turístico também aí sendo observado. Diante disso, é de fácil constatação que muitos particulares podem ter interesse em explorar esse espaço público para ganhar o seu dinheiro, para explorar a atividade econômica, ok? Então a administração pública, sabendo que existem vários interessados, ou que podem existir vários interessados, ela não pode simplesmente direcionar para um, porque ela estaria violando o princípio aí de cara, o princípio da impessoalidade, não é tratando de forma
discriminando aí no sentido de favorecer uma pessoa ou outra, porque direciona ali o ato de permissão em favor dessa pessoa. Tem que licitar para que diga, olha, eu tenho aqui uma área que eu tenho interesse de fomentar a cultura, lazer, turismo, e eu vou dar para exploração de atividade econômica no que diz respeito à restauração aí, restaurantes, bares, uma coisa desse sentido. Veja, quem tem interesse e preenche os requisitos, assim, assado, está aqui as condicionantes, critérios de julgamento, compareça. Critérios objetivos para selecionar aqueles que manifestarem interesse, ok? Então tem que licitar por conta disso. Há interesse da administração, há interesse privado, e esse interesse privado, ele é comum. No que diz respeito aos critérios objetivos para a seleção daquela pessoa que será favorecida com a permissão, nós temos que entender que eu preciso alcançar sempre a melhor solução, né? A melhor proposta para o poder público. Essa é a razão de existência da licitação. Então, existem critérios e muitas vezes esses critérios passam por uma contraprestação em favor do poder público. Então, eu preciso observar isso, não direcionar para alguém, mas direcionar para atendimento do interesse público com critérios objetivos e selecionar aquele que vai trazer a melhor proposta para fins de receber a permissão ali de uso daquela área. Bacana? Então, diferenças preponderantes aí manifestas em relação à autorização. A discricionariedade, ela acaba por ter uma presunção de oportunidade de conveniência para o interesse público. Esse ato, embora seja um ato unilateral, ele se aproxima mais de um ato negocial, ok? Daí ele perde a sua natureza, para alguns da doutrina e parte da jurisprudência, essa precariedade seria mitigada. Então, se houver condicionantes que vinculam o poder público, ele estaria condicionado, e se retirar a permissão, poderia gerar direito à indenização, porque essa permissão, enquanto ato negocial, se aproximaria de um contrato, mas não é um contrato, se aproximaria de um contrato. Depende de licitação, né? São diferenças manifestas que estão dispostas no nosso quadro. Bacana? A gente volta daqui a pouquinho para falar da última hipótese de consentimento do poder público no que diz respeito à utilização extraordinária de bens públicos, ok? Utilização extraordinária de bens públicos por particulares, ok? Volto já.